Olá, uma ótima tarde a você que acompanha o Agricultura BR, o canal do Boi, nesta tarde de quarta-feira, dia 4 de março. Estamos ao vivo, direto da Expo Direto Cotrijal. Sempre um prazer enorme estar aqui em Nome Toque, no Rio Grande do Sul, para trazer um pouco das informações, das tecnologias e do que está sendo apresentado nesta, que é uma das 3 maiores feiras agrícolas da América do Sul. Olha, algumas conversas a gente já teve por aqui. Olha, foi difícil chegar aqui hoje, viu? O pessoal que está nos acompanhando e também meus colegas, hoje nós tivemos um pouco de atraso para chegar, mas chegamos, conversamos com muita gente. Você vai acompanhar algumas entrevistas que vão acontecer ao vivo aqui durante a programação. A vantagem é que a gente pode andar um pouco. Vou pedir para o Gadiel, que é o meu colega de trabalho, mostrar um pouco o que nós temos aqui na feira. Nós temos aqui aquela imagem tradicional da abertura da Expo Direto Cotrijal, bandeira do Brasil, bandeira brasileira, bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Movimentação é intensa, meio-dia, sol forte. Hoje temperatura até que não está tão alta aqui em Nome Toque. Eu já peguei temperaturas bem mais altas por aqui, mas temos aqui uma grande movimentação. A visitação na feira é realmente muito expressiva, como todo ano acontece. Durante essa edição, você vai ter as informações do mercado agrícola, do mercado financeiro, como você acompanha diariamente, vai saber como é que está a soja está subindo neste momento, soja tem elementos, alguns parâmetros para recuperação, mas principalmente de reposicionamento, né? Tem muita gente pegando as posições de volta no mercado de Chicago, tem influenciado o que vai sendo negociado nos portos do Brasil. Daqui a pouco eu falo de preço de soja no porto, você vai ter os destaques aqui da Expo Direto Cotrijal, vou falar das atividades da Emater no Rio Grande do Sul, como é que tem sido feito as orientações para pequenos produtores em relação à rotação de culturas. Eu vou no ambiente que temos aqui chamado agrodigital. É uma arena agrodigital, está acontecendo muita coisa e eu fiz algo que foi inédito, pelo menos para mim foi inédito. Eu entrevistei um robô no dia de hoje, você vai ver daqui a pouco essa entrevista aqui durante essa edição do Agricultura BR. Temos muita tecnologia para falar, vamos falar de trigo voltado para pastagem, para pastejo, e eu vou começar falando sobre algumas tecnologias que estão sendo apresentadas. As grandes empresas agrícolas do país estão por aqui e eu vou convidar aqui o Fábio, por favor, para participar conosco, meu primeiro convidado, participa ao vivo. Fábio, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Muita coisa sendo apresentada aqui voltada para o produtor rural, para a agricultura e envolvendo tecnologias cada vez mais presentes, tanto no maquinário quanto também no processo de gestão. Como que vocês estão apresentando isso aqui na Expo Direto Cotrijal? Eu sei que tem aqui uma espécie de protocolo que está sendo apresentado pela primeira vez no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer aqui estar com vocês do canal do Boi. Nós estamos trazendo aqui na Expo Direto várias tecnologias, né? Nós estamos apresentando para os produtores aqui do Rio Grande do Sul a Intacta 2 Extend, a terceira geração da biotecnologia na soja. Essa biotecnologia ela vai ser lançada no mercado na safra 21-22 e já 2 anos antes nós estamos trazendo aqui para o produtor essa tecnologia. A Intacta 2 Extend ela vai trazer para o mercado um novo patamar de produtividade para a soja, um controle, um maior espectro na proteção contra lagartas e também um manejo inteligente de plantas daninhas. Então isso é uma inovação, nós temos todo um pavilhão aqui onde os agricultores estão conhecendo essa tecnologia. Nós também estamos trazendo aqui o nosso novo programa de relacionamento, o Impulso Bayer. É uma nova forma de levar uma experiência para o produtor agrícola. Esse programa de relacionamento ele nasce já com mais de 500 serviços esses para ajudar o produtor a aumentar a sua produtividade. Inúmeros tipos de serviços, digitais, enfim. E estamos apresentando aqui também o nosso novo fungicida para a soja, né? É um fungicida que tem o seu registro para a soja, para o trigo, para o algodão e agora nós vamos começar os trabalhos no milho. É o Fox Expo, um fungicida de amplo espectro com uma molécula, um ingrediente ativo inovador no Brasil, uma mistura tripla. Temos também toda a nossa plataforma digital. Nós acreditamos muito na transformação digital na agricultura. Isso para a gente é o pilar, é o que vai ajudar a trazer novos patamares de produtividade aí no futuro.
Essa questão, Fábio, da transformação digital, né? Eu conversei aqui durante essa manhã, fui conversando com pesquisadores, tanto de empresas públicas, de empresas privadas. O pessoal tem falado muito a respeito de softwares, de mecanismos digitais que vão conseguir fazer leituras melhores de maquinário e, com isso, também devolver informações melhores nesses maquinários. Como é que esse processo de ida e volta nessas máquinas, que inclusive já tem essa tecnologia, como é que isso deve funcionar? É por aí, Fabiano. A transformação digital, eu costumo dizer que ela é a quarta revolução na agricultura. Nós tivemos a revolução dos fertilizantes, dos defensivos, da biotecnologia, e agora a gente vê a transformação digital. A nossa tecnologia é o Field View. Nós temos um drivezinho que é acoplado numa máquina e a captura de dados ela ocorre e o processamento em tempo real. E o produtor consegue acompanhar de um celular, de um iPad, por aí. Mas o importante, assim, nessa transformação digital na agricultura é o que eu chamo da revolução por metro quadrado. Então hoje nós temos dados que num hectare ou numa gleba homogênea existe uma variabilidade de pelo menos 30%. Ou seja, numa área teoricamente homogênea onde se colhe 60 sacos de soja, você tem metros quadrados colhendo 75, 80 e você tem um metro quadrado onde se colhe 30, 35. Então é só através da transformação digital que o produtor vai conseguir ou elevar esse metro quadrado de menor produção para um patamar maior ou utilizar tecnologias para aquela produção. Então isso é realmente a revolução que virá aqui, que já está vindo para a agricultura. Isso seria melhorar a produtividade por hectare, por exemplo. Eu lembro que o pessoal que estudou agronomia, que está nos acompanhando no Brasil inteiro, eu não estudei agronomia, mas fiz mestrado em agronegócio, mas as nossas experiências, elas sempre eram assim, eram parcelas e essas parcelas costumavam ter aquele número mágico, 1 hectare. Então, se eu conseguir ter mais precisão sobre esse hectare, seguramente eu melhoro a produtividade nele, mas pensando em metros. Então, a agricultura deixa de pensar em hectare, no caso hectare, a produtividade por hectare, começa a pensar em produtividade por metro quadrado? É por aí. E quando a gente fala em transformação digital, nós estamos falando também em escalabilidade, né? Então essas tecnologias como o Field View, isso tem que ser escalável. Pode continuar falando, Fábio. Está ao vivo e o pessoal está passando. Seria um mico, né? Então essa tecnologia ela tem que ser escalável. Então o Field View, por exemplo, hoje nós temos mais de 5 milhões de hectares já aqui no Brasil mapeados com a nossa tecnologia Field View. E realmente é isso, é olhar no detalhe, no metro quadrado e aumentar essa produtividade o máximo que se puder. Tá certo, Fábio. Fábio, vamos falar um pouco sobre a feira. Vou até pedir para o meu colega agora mostrar as bandeiras. Está bonito, está bem aberto agora com o vento. Fábio, o que você está achando da feira, né? Nós estamos presentes aqui, o Canal do Boi, a empresa que você trabalha, está presente nas grandes feiras do país. Como é que vocês classificam a Expo Direto Cotrijal? É muito tradicional, traz as mais importantes multinacionais, traz as empresas de pesquisa públicas. Como é que você classifica essa edição da Expo Direto Cotrijal? Não, a Expo Direto Cotrijal sempre surpreende, né? É uma feira assim, de excelência, é parâmetro internacional. E nós temos aqui, inclusive, alguns jornalistas chineses, nós tivemos com eles hoje pela manhã, e eles estão impressionados, assim. E é referência, eu esperava um pouco, um pouco menos de gente em função até da situação que nós estamos vivendo, da seca no Rio Grande do Sul, mas o produtor está aqui, está comparecendo e a qualidade da feira, assim, sensacional como sempre. Tá certo, recomenda? Super recomendo. Tá certo, Fábio. Fábio, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. A gente vai continuar se falando aqui durante essa edição da Expo Direto. Eu que agradeço. Tá certo. Fábio Prata aqui conversando conosco, falando um pouco a respeito de tecnologia. Daqui a pouco nós vamos trazer informações a respeito da utilização de trigo em áreas de pastagem, que é um fator muito interessante aqui para você que está acompanhando a nossa programação e é pecuarista. Bom, eu tinha dito para você que está nos acompanhando que sem informação de mercado você não fica. Então, nós vamos agora, vou falar um pouco a respeito do que vai acontecendo com o mercado internacional da soja. Nós tivemos uma última semana com, pode-se colocar ali, né, altos e baixos, mas o baixo foi bastante forte no começo da última semana, né, colocando ali, precificando um pouco da situação que vai acontecendo no mundo, mas soja começou a ter uma recuperação. E agora há pouco vinha a oleaginosa com elementos
em campo positivo é o meu destaque de agora. Vou pedir para a equipe colocar no ar aí a tela da Bolsa de Chicago. Você vai acompanhando conosco as informações. Eu vou trazendo aqui os destaques do que nós temos aqui neste momento para a oleaginosa. Chicago, neste momento, opera com alta. Nós temos a posição de março operando a $8,98 mais 4 bushel. Vai ganhando 5,4 pontos, cerca aí de 0,6% neste momento para a posição de mais curto prazo. A posição que tem a maior liquidez é a posição de maio neste momento, vem a $9,07 mais 4 por bushel. A alta agora é de 4 pontos, então vai subindo aí 0,4%. Bolsa de Chicago apresentando aqui as posições de curto prazo. Julho a $9,16 por bushel, vai subindo 3,2 pontos. A Agricultura BR destaca para você. Trago também aqui a posição de agosto, que vai sendo negociada a $9,19 mais 2 por bushel. É o que a Agricultura BR vai apresentando para você neste momento. Aproveito para falar também a respeito da moeda norte-americana, quando falamos de soja, principalmente quando o assunto é precificar aqui no Brasil. Soja Chicago, dólar, e o dólar vem a 4,53, pode colocar na tela aí, R$ 4,53 para a moeda norte-americana neste momento. O dólar vem a 4,53 mais 5, a alta é de 0,54% para a moeda norte-americana. Tem atuação do Banco Central brasileiro, o pessoal da produção está me informando agora, está dizendo que tem atuação do Banco Central, swap cambial está em atuação, mas não segura a moeda norte-americana neste momento. Olha, daqui a pouco eu vou falar a respeito de pastejo usando trigo, uma tecnologia bem interessante aqui para o pecuarista. Eu vou aproveitar para chamar aqui a participação do meu colega Walter Pulga Júnior. Pulga vai trazer as informações do dólar, como é que o dólar vem operando, mercado financeiro também neste momento, o Pulga vai nos destacando para agora. Vou só, antes de chamar o Pulga, pode deixar o Pulga pronto lá em São Paulo, antes de ir para São Paulo eu vou falar a respeito de soja no porto, tá? De acordo com as informações da Grãos Corretora, pode estourar a tela, nós temos soja, Porto de Paranaguá e Santos com valores em R$ 92,50, valor de referência para Santos e Paranaguá neste momento a R$ 92,50, dólar a 4,53, soja ganhando neste momento em Chicago cerca de 4 pontos. E Pulga, agora sim, como é que vem o mercado do dólar? Dólar vai estourando a marca de 4,53 mais uma vez. Como é que vem o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que ocorre no mercado não é mais surpresa, né? Outra alta para o dólar frente ao real. Agora há pouco o dólar passava da faixa de R$ 4,53, chegou a R$ 4,53 mais um pouquinho, R$ 4,53,50. O gráfico aqui na tela, vamos ver o gráfico aqui na tela? Veja, nós chegamos a níveis recordes para o dólar quando falamos em números absolutos, né? O dólar sobe agora mais de 0,5%, Fabiano. Sobe 0,55% a 4,53 mais 50. Já chegou, aliás, está na máxima do dia neste momento. E não é surpresa porque o dólar tem mesmo tido valorização frente ao real e frente a outras moedas brasileiras. Não é novidade, já era esperado que isso ocorresse pelo menos durante esta semana. Agora, a surpresa veio para o mercado de ações, né? A Bolsa de Valores operava agora há pouco em alta depois da divulgação do PIB do ano passado. De acordo com o IBGE, tome nota, olha, a economia brasileira cresceu 1,10% em 2019. Por volta das 11 horas e 10 minutos aproximadamente, o índice Bovespa, que é o principal índice, é o índice de referência na Bolsa Brasileira, já subia 1,2%, já passava aí de 106 mil pontos, depois de cair ontem mais de 1%. Nós temos no painel agora o índice Bovespa, vamos ao índice Bovespa. Neste momento o índice Bovespa opera em alta de 1,23% aos 106.833 pontos. Lembrando que chegou a operar agora há pouco acima de 107.800 pontos. Então, muita oscilação. Essa oscilação não ocorre só no Brasil, ocorre também com outras bolsas do mundo, porque há expectativa de que o PIB brasileiro foi bom, melhor do que se esperava, mas não animou. No entanto, de parte dos investidores, sobre a expectativa de um corte na taxa de juros pelo Banco Central brasileiro. Quer dizer,
a perspectiva de corte da taxa básica de juros nos Estados Unidos ontem, alertando para uma redução, né, da movimentação da economia mundial, está provocando também a expectativa de que aqui no Brasil nós tenhamos uma continuidade da queda da taxa básica de juros. Hoje é recorde, a mais baixa da história, 4,25% ao ano, e deve agora nos próximos dias 17 e 18 de março, na reunião do Conselho de Política Monetária, recuar mais um pouco. É o que os investidores esperam, é o que os operadores do mercado já esperam. O Banco Central sinalizou que essa desaceleração da economia global vai garantir a continuidade do ciclo do corte de juros, disse a XP, por exemplo, num documento hoje enviado para os seus clientes, né? O Copom vai se reunir, eu vou repetir, no próximo dia 17 e 18 de março para decidir a nova taxa de juros. E a expectativa é de que haverá mesmo um corte. Isso porque o Banco Central soltou ontem uma nota dizendo que monitora atentamente os impactos, né, nas condições financeiras, na economia brasileira, e está atento à perspectiva de recuar mais um pouco na taxa básica de juros. Ele enfatiza que nas próximas 2 semanas haverá possibilidade de avaliar precisamente os efeitos, né, dessa movimentação no mercado financeiro internacional, depois da decisão não só do Federal Reserve de baixar as taxas de juros lá nos Estados Unidos, como também de outros bancos centrais, Banco Central do Japão, lançarem ao mercado estímulos para segurar essa contração que já se espera na economia mundial. Ou seja, o crescimento mundial não será o mesmo do ano passado. Aliás, o Fundo Monetário Internacional, a chefe do Fundo Monetário Internacional, disse que o crescimento global em 2020 ficará abaixo do crescimento do ano passado. Na verdade, Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, disse nesta quarta-feira que em 2020 o crescimento mundial será abaixo dos níveis do ano passado. Ela acrescentou que o FMI vai revisar novamente suas previsões para baixo nas próximas semanas. A notícia acaba de circular por agências internacionais, Bloomberg, Reuters, em todo o mundo. Hoje a preocupação é com a constatação de que haverá redução na movimentação da economia mundial. Portanto, não haverá surpresa se nós tivermos, na expectativa de um alívio dos bancos centrais, o mercado reage em alta nas principais bolsas do mundo, mas de outro lado, o dólar vai continuar em alta. É com você, Fabiano. Agricultura BR na Expo Direto Cotrijal. Estamos na Arena Agrodigital 2020, uma inovação aqui na feira, e eu vou conversar com a Márcia Capelari. A Márcia Capelari é da área de Gestão e Inovação do IMED, e ela vai falar aqui a respeito de uma tecnologia que está sendo apresentada, está chamando muita atenção, o pessoal está em torno dele aqui, né? Daqui a pouco a gente vai apresentar esse robô. Márcia, tem essa novidade aqui, o robô trazendo informações, como que ele tem alimentado-se dessas informações do agronegócio e passado para o público que visita aqui a Expo Direto. Boa tarde. Boa tarde. A IMED possui um hub de inovação que possibilita a conexão entre os alunos de graduação e pós-graduação e também mestrados para trazer startups ao invés de trabalhos de conclusão de cursos que vão lá só para pesquisa. Ele conecta a pesquisa ao negócio. E aqui a gente está trazendo as startups e as pesquisas realizadas que podem ser aplicadas ao agronegócio. Por exemplo, nós temos uma startup que foi desenvolvida por um aluno que tira foto da planta e diz se ela tem ferrugem, qual é a praga que está instalada, qual é o tipo de insumo de defensivo que deve ser aplicado. Então, tudo isso ele é realizado a partir da programação da robótica humanizada, falando sobre inteligência artificial, porque o robô ele aprende a partir dessas pesquisas. Quanto mais pesquisas existem, mais ele está aprendendo, e também conectando a parte da gestão, porque hoje a gente costuma dizer, quando eu me criei no interior, então a mãe dizia, você vai ter que estudar porque para poder sair do campo. Hoje os pais dizem, você precisa estudar para poder ficar no campo. Então, sem gestão, sem estudo, sem conhecimento, nós não temos como dar conta desse desafio gigante que está vindo aí pela parte de alimentar tantas pessoas no mundo, né, e no Brasil em especial. Márcia, bom, e o Rio Grande do Sul está aqui com a soja no campo, e eu vou querer conversar com ele. Tem um nome? Vocês estão colocando o nome nele? O nome dele é Umbo, mas ele foi batizado aqui como IMED Bo.
né? Imed Boa. Vou perguntar para a Imed Boa a respeito da ferrugem asiática. A ferrugem do soja. Fale sobre a ferrugem do soja. Uma solução de Imed visa detectar folhas com ferrugem asiática na soja através do processamento de imagens na lavoura. Quer ver os resultados? Não. Umbo, você Tudo me bem. ama? Vamos então tirar uma... Umbo, você me ama? Moço, te amo. Muito. Como você está? Meu amigo, tudo bem? Tudo bem. O que é a Imed? Bah, mas que maravilha. Eu também estou muito bem hoje. Só para me certificar que está tudo funcionando. Pode me dizer se está entendendo o que eu digo? Estou entendendo. Moço, ok. Quando minha orelha ficar laranja e quando as ondinhas da minha tela estiverem se transformando... Ele vai dando instruções para que o humano consiga conversar com ele. Então, a programação é que ele tenha, quanto menos interação e menos necessidade do ser humano, mais inteligente, com pesquisas e com informações, com conhecimento, é o que nós estamos fazendo. Então, ele vai interagindo com o ser humano a partir de movimentos que são de interações emocionais. Então, hoje a gente está vendo aqui uma robótica que nós chamamos de robótica humanizada, que traz as pesquisas e que soluciona o problema para diminuir o custo do produtor e aumentar a efetividade e a produtividade do campo. É para isso que a tecnologia existe. Existe para fazer com que a gente tenha mais tempo com a nossa família e mais eficiência, com menos esforço. Maravilha. Mais inteligência, né? Maravilha, Márcia. Eu gostei de conhecer aqui o robô. Obrigado pela participação aqui no canal do Boi. Muito obrigada. Convido a todos para vir conhecer aqui o nosso stand da Imed. A gente está trazendo várias startups que são nossas relações e que fazem parte desse hub de negócios que a Imed vem construindo para oferecer aí um monte de conhecimento e um monte de oportunidades para melhorar a nossa produtividade da região. Tá certo, Márcio, obrigado pela participação, obrigado pessoal do Imed. Bom, nós vamos continuar por aqui e daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações direto da Expo Direto Cotrijal. Expo Direto Cotrijal, Agricultura BR ao vivo, canal do Boi ao vivo aqui de Não Me Toque, no estado do Rio Grande do Sul, sempre levando informação importante para você. Daqui a pouco a gente vai trazer para você destaques a respeito do que vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul em relação às pequenas produções, às áreas pequenas para produção, com as informações da Emater. Por agora, nós vamos falar a respeito de silagem e para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o Tiago, está aqui comigo. O Tiago, ele vai falar a respeito de trabalho com trigo, como que o trigo pode ser utilizado para a produção de silagem pré-secado. Tiago, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Como é que funciona esse processo, né? Que a utilização do trigo para esse tipo de trabalho ele é muito viável no sul do país, né? Quais são as áreas que poderiam ser feitas e como é que funciona? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Então o trigo vem se tornando uma grande ferramenta, principalmente dentro do cenário que a gente vem, infelizmente, passando aqui no estado do Rio Grande do Sul, pela estiagem que a gente vem passando. E o trigo vem como uma excelente ferramenta para somar, agora, principalmente atender a demanda do que o produtor está perdendo pela razão da estiagem, principalmente da silagem de milho, né? E o trigo vem encaixando muito bem, trazendo uma grande complementação dentro da dieta forrageira desses animais da propriedade, né? E principalmente entrando dentro de uma época do ano onde existe muita área ociosa, ou seja, que o produtor não tira lucratividade dessa área durante um grande período, durante o inverno, e o trigo vem para trazer esse grande benefício aí, em 90 dias aí da emergência ao ponto de corte, trazendo volumes bem significativos de silagem ou pré-secado, que é a finalidade desse material, né? Então, principalmente de uma época que a gente tem pouca oferta de forragem para entregar durante o restante do ano, né? É uma ferramenta muito importante que a gente vem trazendo aí em prol do produtor.
Tiago, para falar a respeito da variedade do trigo, né? São algumas variedades que são utilizadas, em comum que elas têm é sem arista, né? Para que seja palatável para os animais. Como é que funciona esse mix? Exatamente. Esse mix de cultivares é composto por 2 cultivares desaristadas e elas têm 20 dias de ciclos de diferença uma da outra. Quando misturadas, elas se complementam. Uma trazendo um grande aporte no teor de proteína, na faixa de 13%, e a outra trazendo um grande aporte em amido, em grãos, né? Então trazendo em torno de 18% aí de amido dentro dessa silagem. Então é um equilíbrio muito próximo entre a fração proteína e energia, trazendo um alimento de excelente valor nutricional, compondo muito bem a dieta de animais aí para abate, né? Vacas secas e novilhas principalmente, além de ovinos para terminação, para abate também. Então é um produto criado a partir de mixes de 2 cultivares. Hoje a atuação deles se estende desde o sul do Rio Grande do Sul até o Cerrado. Então ficando do Paraná, da metade do Paraná, região de Cascavel para baixo com o Energix 201. Né? E dali para cima a gente recomenda o Energix 202, que é o material mais tolerante à seca e mais tolerante ao calor, principalmente nas regiões das bacias leiteiras de Minas e de Goiás também. Você falou a respeito região de Cerrado, quer dizer que eu teria condições de ter esse tipo de cultivar para alimentação animal, né? No caso trigo para alimentação animal, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, numa área de Cerrado, um pouco mais ao centro do estado? Exatamente. O que vai determinar a entrada do material muitas vezes é o regime de chuva da região. Né? Temos algumas regiões, por exemplo, Minas Gerais, com altitudes superiores a 700 metros, com temperatura até mais amena que aqui onde a gente está hoje. Né? Então, permitindo assim um bom cultivo. Mato Grosso do Sul também tem regiões aí que chove muito bem dentro de um período, dentro dessa janela outono e inverno, que é possível fazer a produção do cultivo desse cereal também e trazendo benefícios aí e aumentando a rentabilidade da propriedade, principalmente, né, com maior produção de forragem por ano. Pensando na taxa de conversão animal, pegando as raças que vocês têm trabalhado nos experimentos, o que mudou em termos de conversão? Chegou a ter alguma influência a respeito disso nos animais? Exatamente, a gente trabalha muito com a manutenção, porém qual que é o melhor benefício que o produtor vai ter? Ele vai ter uma grande redução de custo. Uma silagem de milho hoje, com os valores atuais, que está sendo vendida a saca do grão, ele está chegando em torno de 15 a 18 centavos o quilo de silagem produzida dentro da trincheira. Com o trigo, esse custo cai para em torno de 9 a 10 centavos, o que torna muito mais atrativo ao produtor. Tá certo então, Tiago de Paula, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado pela oportunidade. Toda a Biotrigo, toda a equipe Biotrigo fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Tá certo, obrigado pela participação, Tiago. Conversando aqui com o Tiago aqui ao vivo no Agricultura BR, Canal do Boi. Nós estamos ao vivo aqui na Expo Direto Cotrijal, estamos com muitos visitantes aqui, tem muitas comitivas estrangeiras visitando a Expo Direto Cotrijal no dia de hoje. Tem as missões do Ministério da Agricultura, tem bastante agitação, justifica um pouco também a chegada hoje aqui um pouco mais demorada durante a feira. A minha colega Nelise Nicolotti está andando por aí também, não consegui encontrar com ela no dia de hoje, mas vou tentar falar com ela, daqui a pouco vou trazer uma reportagem bem interessante a respeito também do que está acontecendo aqui na Expo Direto Cotrijal, e a nossa produção está pedindo para ir para o intervalo. Nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco, ou ainda hoje, melhor dizendo, né? A gente está se organizando por aqui, nós vamos trazer informações a respeito dessa grande arena agrodigital, vamos falar sobre agricultura 4.0, resultados de campo, aplicação com o melhor desempenho de maquinário e muita coisa boa para o agricultor brasileiro. É assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agora, 3 minutos para 1 da tarde no horário de Brasília. Você acompanha aqui no Canal do Boi a segunda edição do Agricultura BR. Hoje especial porque o titular do programa, o Fabiano Reis, está em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, acompanhando a Expo Direto Cotrijal, uma das 3 maiores feiras agrícolas da América do Sul. A feira segue até sexta-feira, depois de amanhã, com uma estimativa de faturamento superior a 2,5 bilhões de reais, segundo os organizadores, a Cotrijal. Mais de 530 expositores participam da feira, que reúne gente aqui do Brasil
e também visitantes internacionais. Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, é considerada a capital brasileira da agricultura de precisão. Portanto, uma semana muito importante para o agronegócio brasileiro, a realização em Não Me Toque. Tivemos recentemente o Show Rural com o Pavel, também um sucesso absoluto, você viu aqui nas nossas transmissões. E depois de Não Me Toque, teremos Ribeirão Preto com a AgriShow, teremos um outro grande evento no estado de Goiás, na Bahia também. São as grandes feiras que movimentam a economia do agronegócio brasileiro e, por extensão, toda a economia do país. E eu vou chamar agora um assunto muito importante, bem positivo para você, produtor rural. Os empresários do agronegócio brasileiro entraram em 2020 confiantes na recuperação da economia. É o que aponta o Índice de Confiança do Agronegócio, o ICAGRO, que a cada 3 meses é apurado junto a dirigentes de empresas do setor pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e também pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O ICAGRO, que mede o humor dos empresários do agronegócio brasileiro, para vocês terem uma ideia, subiu 8,7 pontos entre o terceiro e o quarto trimestres do ano passado. Um recorde. O coordenador desse estudo, no DEAGRO, da Federação das Indústrias de São Paulo, o Antônio Carlos Costa, esteve agora recentemente na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo para uma entrevista que você vai ver agora do nosso companheiro Walter Pulga Júnior. Para Antônio Costa, apesar das turbulências neste início de ano, o agronegócio brasileiro vai terminar 2020 com avanços. Acompanhe. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Antônio. Eu gostaria de começar falando daquilo que é um trabalho seu de muitos anos e que é muito respeitado entre os empresários brasileiros, que é o índice de confiança que a Fiesp apura junto ao agronegócio brasileiro. O último índice, divulgado em janeiro, mostrava uma perspectiva positiva do agronegócio brasileiro? Mostrava sim, mostrou, veio uma boa surpresa. Talvez não fosse tanta surpresa assim em face dos indicadores que já vinham mostrando uma melhora no ambiente de negócio. Acho só importante pontuar, esse trabalho a gente desenvolve junto com a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, um trabalho que vem desde 2013, então a gente tem uma série histórica bastante interessante aí para avaliar. Você está falando dos últimos resultados, eles derivam aí de uma conjuntura bastante favorável aí no final do ano passado, né? Porque a gente concentrou essa pesquisa aí na segunda quinzena de dezembro e pegou um pouquinho aí na primeira de janeiro também. Então a gente teve aí no cenário internacional, por exemplo, uma perspectiva de primeira fase de acordo aí entre Estados Unidos e China, né? Isso foi suficiente para ter uma reação positiva de preço das commodities de uma forma geral. O açúcar já vinha reagindo também no mercado internacional. A gente tem aí também, sob a ótica internacional, esse problema na China, né? Quer dizer, com o rebanho suíno, a peste suína africana, que lógico ninguém deseja isso, mas teve um efeito colateral no final das contas positivo em termos de exportação. O Brasil ganhou com isso? Ganhou com isso, né? Porque o mundo não está preparado para oferecer carne suína. E a gente vai pegar na China um consumo per capita ali de mais ou menos 35 quilos habitante ano de carne suína, é coisa demais, né? Então praticamente metade do rebanho suíno na China foi dizimado e tem que ir para as carnes substitutas. E o Brasil, lógico, é um supridor natural global da proteína, não só de carne suína, mas especialmente aí, de carne bovina e de aves, aí que entram como substitutas nesse mercado. Tudo isso contribuiu para que o índice fosse um índice bem alto. O índice de confiança apurado pela Fiesp em São Paulo foi positivo. Foi positivo e ele é apurado no Brasil inteiro, né? Esse índice ele é medido no Brasil inteiro, nos 3 elos da cadeia produtiva. Então a gente pega a indústria de insumos, aí nutrição animal, saúde animal, fertilizantes, defensivos, enfim, sementes. O produtor agropecuário, então são cerca de 700 produtores entrevistados no Brasil, e o critério para entrevistar esse produtor é que ele
se utilize de pacotes tecnológicos mais avançados ou que tenha ligações com o setor do cooperativismo, né? Ou seja, são produtores que influenciam de fato a dinâmica do negócio, são líderes, independente de serem pequenos, médios ou grandes, né? É lógico que no Mato Grosso tem uma predominância de médios, grandes produtores e no Paraná de produtores um pouco menores. Mas o filtro é sempre o uso da tecnologia. E as indústrias de alimentos, né? As indústrias de alimentos aí mais ligadas ao mercado doméstico, indústrias de alimentos mais ligadas à exportação, e aí a gente fecha uma análise aí, acho que bastante completa do agronegócio. Isso no início do ano. Começamos 2020, vamos dizer, com expectativas muito positivas. Agora, você começa a preparar uma nova apuração. O que os primeiros dados já indicam e o que você espera do próximo índice de confiança? Ele vai diminuir? Então, a gente ainda carrega um efeito positivo dessa onda, né? Então, eu falei alguns aspectos aqui ligados ao cenário internacional. Tem outro aspecto também ligado ao cenário internacional que tem consequências positivas para o produtor, por exemplo, que é um câmbio, um dólar apreciado, né, em relação ao real. Houve uma valorização forte do dólar. Está havendo ainda, a gente está vivendo esse movimento, não só no Brasil, mas é um movimento internacional. E isso, os produtores a gente está aqui na Bolsa, né? Quer dizer, produtos cotados em bolsas internacionais recebem em reais. Então, esse movimento de apreciação do dólar é positivo para o produtor. E isso tende aí a continuar, talvez com um certo arrefecimento, mas uma acomodação de câmbio num patamar talvez um pouco acima do que a gente viu aí nos últimos meses, né? Você não acredita numa queda do índice de confiança em função de uma provável redução do crescimento mundial ou de redução da demanda mundial por produtos em geral? Então, é difícil avaliar, né? Porque a gente está vivendo o epicentro da crise do coronavírus. Aliás, né, por isso que é interessante, a gente mede o índice de confiança a cada 3 meses, porque acho que nenhum outro setor da economia está tão sujeito a essa imensidão de variáveis como o agronegócio, né? Então, o coronavírus impacta, né? Porque os países já estão revendo as suas expectativas de crescimento. Lógico que isso tem impacto para o Brasil e tem impacto especialmente aí para o agronegócio. Então, pode ser que tenha, mas agora falar um número, colocar um número na mesa nesse momento... É impossível. É impossível. Seria uma estimativa aí, nesse momento, acho que não... Seria leviano, vamos falar. Seria leviano dizer que vai crescer, vai diminuir. Para usar a palavra... De olho no agronegócio, e o índice de confiança é uma das apurações que vocês acompanham, mas vocês têm outros dados. A Federação da Indústria do Estado de São Paulo está atenta ao movimento de toda a indústria brasileira e de todo o mercado brasileiro. É uma referência, inclusive, para analistas de mercado, os dados da Fiesp. Eu pergunto, qual é a sensação que o Antônio Costa, que está lá no DEAGRO há muitos anos, né, está gerenciando o trabalho do agronegócio, como você vê a perspectiva daqui para frente para o Brasil? Olha, para o índice de confiança, você me perguntou isso, eu entendo que ele vai se manter em patamares elevados. Agora, flutuações no índice são absolutamente normais. Então, atingir um pico agora de 123, então uma pequena queda não seria absolutamente fora do contexto, né? Mesmo assim, a gente se manteria em patamares bastante elevados. É impressionante a inflexão positiva que teve o índice a partir do último trimestre de 2018, aí, já com um cenário político mais ou menos encaminhado, né? Então, houve sim uma melhora nas expectativas desde então. E aí, ajustes nessa expectativa, né? Como a gente falou, no final do ano, os agentes econômicos, de uma forma geral, tinham uma expectativa aí muito forte, uma retomada grande do crescimento econômico, rápida. Aí vem o coronavírus e, de repente, isso pode arrefecer. Então, isso pode mudar, por exemplo, a variação na indústria de alimentos, né, de uma retomada, de repente, mais acelerada nesse começo de ano do consumo doméstico. Ficar postergada, né? Vamos dizer assim, então, adiada. São fatores que a gente pode chamar de imponderáveis, né? Quem previu uma situação dessa. Agora, a avaliação ela continua positiva, né? A avaliação ela continua positiva, seja para o agronegócio,
seja para a economia como um todo, talvez com uma calibração por conta do imponderável, né? E que sempre acontece, ajuste de taxa de juros, ajuste de dólar que sobe ou que Isso. recua. Agora você falou de um ponto importante, foi um ponto que apareceu nessa pesquisa, que é a taxa de juros, né? A gente migrou aí de alguns anos atrás de uma taxa de juros aí uma Selic que bateu 14,25, né? E a gente tem hoje aí uma Selic, o último resultado foi para aí 4,25 ao ano, e tem muita gente falando de possíveis novas reduções por conta justamente dessa freada, talvez, de crescimento mais abrupta da economia internacional. Então, isso, quer dizer, a previsão de uma manutenção ou de uma queda ainda maior, porque a última reunião do Banco Central ele falou, olha, a gente vai moderar agora, vamos avaliar, dando uma sinalização de que passaria um período aí avaliando o cenário doméstico, a recuperação da economia, para aí ver que medidas poderiam ser tomadas. Agora, com essa questão aí de um esfriamento da economia internacional, um possível esfriamento, né, a gente está falando tudo sobre hipóteses ainda, da economia internacional, talvez o Banco Central se veja aí no papel de dar mais estímulo e de eventualmente encontrar espaços para novas reduções. Agora, o que é interessante é que a gente vê isso de uma forma perene, né? Quer dizer, não é um movimento de curto prazo, é um movimento que a nossa expectativa é um movimento que veio para ficar. É uma mudança estrutural mesmo da política monetária brasileira, e que tende, sem dúvida nenhuma, a ter um efeito muito positivo em termos, por exemplo, de crédito, né? De crédito, e a gente está falando de crédito governamental, né? E de crédito privado também, né? Ou seja, os bancos financiando o agronegócio. Financiando novos agentes de financiamento, né? Então, eu acho que tem... Por isso que eu falo, uma mudança talvez de patamar, né? E na macroeconomia do agronegócio, que há muito tempo a gente não via. E talvez os efeitos positivos disso sejam sentidos ainda por um tempo. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Antônio Costa é engenheiro agrônomo, não é um homem que só olha para o lado da indústria, tem propriedade rural, atua como produtor rural, portanto, não é de uma família de produtores rurais, tem experiência desde a infância, né, Antônio, nesse meio. É da região de Ribeirão Preto, da região de Brodowski, uma região muito conhecida, lógico, no estado de São Paulo é destaque, nós somos de lá. E eu pergunto, como homem do agronegócio agora, não como gerente de agronegócio da Federação das Indústrias, mas o homem que está no campo também, que vai lá, né, olhar o que está ocorrendo no campo, sofre a amargura do clima, das pragas, dos problemas do transporte e da logística. O agronegócio brasileiro mostra para você perspectivas positivas para os próximos anos? Sem dúvida nenhuma. Aí você está falando pessoalmente, eu sou pessoalmente um entusiasta do agronegócio, né? Eu estou aqui de segunda a sexta com paletó de executivo da Fiesp, e sábado eu visto a minha roupa de engenheiro agrônomo e vou para o campo, né? Acordo 5 horas da manhã e vou para o interior para trabalhar como agrônomo, como produtor, que é uma paixão que eu tenho na minha vida e sempre vou carregar, né? Que veio de família e que eu incorporei no meu espírito, né? Então eu vejo o setor de uma forma muito otimista. Eu vejo assim novas tecnologias chegando, e aí a vantagem de mesclar esses dois mundos, né? Do produtor ali com a mão na terra mesmo e como executivo aqui na Fiesp, que tem acesso a muito do que está acontecendo em termos de tecnologia. Então a minha perspectiva ela é muito favorável. Quando a gente fala, por exemplo, de startups, a gente fala de... as agritechs vêm aí com uma força que é impressionante, são tecnologias absolutamente aplicadas ao campo, muito conectadas com a necessidade do produtor. Então eu acho que a gente está frente aí a uma mudança mesmo na forma de se produzir, mais uma mudança, e o Brasil tem todas as condições de liderar e capitanear esse movimento. São grandes instituições de pesquisa, universidades, enfim, e todo mundo, isso que é bacana, né? Acho que o Brasil enxerga o agronegócio como um setor promissor, como um setor moderno, como um setor jovem. Talvez não tenha no mundo um agronegócio tão jovem como o agronegócio brasileiro. Então eu sou absolutamente entusiasmado e feliz por trabalhar
e por fazer essa ponte, né? Esse trânsito entre os elos da cadeia do agronegócio que a gente vê é diferente do que existia, acho que antes, né? Uma coisa, olha, produtor está aqui, a indústria está ali, não. Hoje, acho que tem um diagnóstico muito claro, né? Uma compreensão dessa codependência entre os elos, e é por isso que esse conceito de agronegócio ele é tão forte no Brasil, né? Existe muito mais convergência, existem muitos pontos em comuns do que possíveis divergências localizadas em algumas cadeias ou em alguns temas específicos. Ou você acaba de ouvir um paulista do interior, homem que é executivo na capital e que corre para o interior para cuidar da sua propriedade lá. Bom senso, cuidado. Antônio é um homem respeitado pela calma, pela tranquilidade na análise de dados e de números. Agradeço sua entrevista, Antônio. Muito obrigado, Walter. As portas estão abertas para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e para o Antônio Costa, produtor do interior de São Paulo. Muito obrigado. Eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouco, né, do nosso trabalho, e sempre que possível e sempre que convidado estarei aqui com muito prazer. Informações muito positivas dessa entrevista do Walter Pulga. O Agricultura BR vai para um intervalo comercial, já voltamos. Seguimos aqui pela Expo Direto Cotrijal 2020, vim aqui na casa da Emater para saber o que está sendo apresentado, né, as culturas que estão sendo, está se falando muito da rotação de cultura, e para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Ernesto Schwab, ele é extensionista da Emater aqui no Rio Grande do Sul. Ernesto, um prazer enorme falar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Me fala uma coisa, o que a Emater está trazendo aqui para o produtor rural nessa edição 2020 da Expo Direto? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, ouvintes. Bom, esse ano de 2020 nós estamos aqui na parcela da horticultura da Emater, aqui na Expo Direto. Então, basicamente, como vocês podem ver, a gente trabalhou na produção de tubérculos, né, e também na parte de folhosas. Bom, o que a gente quer demonstrar esse ano? Demonstrar manejo basicamente ecológico, com pouco uso de agroquímicos, né? E a partir disso que nós podemos tornar um produto cada vez mais limpo sem o uso de agrotóxicos. E tem uma questão importante de não usar o defensivo, de que você consegue, o produtor rural consegue baixar o custo também dele, né? E aí com isso a rentabilidade fica melhor. Obviamente, assim, nós não podendo elevar os lucros, nós podemos, obviamente, baixar os custos. Então, assim, trabalhamos basicamente com adubação orgânica, né? Que é o que a Emater sempre privou, né? Então, nesse sentido, nós usamos muito adubação orgânica, adubação de folhas, todos os restos culturais, para que se possa ter um melhor entendimento e uma melhor produtividade nas hortaliças. Como é que está a visita aqui do produtor rural, que está vindo aqui no estande da Emater? O que eles estão achando? O que eles estão perguntando sobre o que, Ernesto? Bom, basicamente o produtor rural tem sérios problemas aí na questão de doenças, na questão de manejo, e a nossa Emater sempre privou por isso e estamos com uma equipe muito bem preparada, né? E para dar as orientações aí no que for necessário na parte ecológica da produção de alimentos. Tá certo, Ernesto. Ernesto, quero agradecer a sua participação. Produtor rural no Rio Grande do Sul, que você é aqui da região de Juí, né? Se eu não estou enganado. Produtor rural aqui no Rio Grande do Sul quer saber mais, quer se informar sobre o que está sendo apresentado, sobre as técnicas, como é que faz? Sim, sempre o produtor está atento no lançamento de novos cultivares, novas tecnologias de produção, e isso é muito bom para o produtor. Mostra que o produtor está enganjado, está comprometido em produzir um alimento cada vez mais limpo e para o consumidor final também ter uma melhor garantia do produto que está consumindo na sua mesa com sua família. Tá certo, Ernesto. Ernesto, agradeço sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado a você, Fabiano, obrigado a todos os ouvintes desse Brasil afora. Um grande abraço no coração de todo esse povo brasileiro. Tá certo, grande Ernesto, obrigado pela participação. A gente vai continuar por aqui, daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações direto da Expo Direto Cotrijal 2020.
Expo Direto Cotrijal, o canal do Boi ao vivo, direto dessa grande feira aqui em Não Me Toque, no estado do Rio Grande do Sul. E olha, eu até gostaria de falar que eu que a encontrei, mas eu ia ser desmentido ao vivo, então não vou fazer isso não. Eu vou chamar minha colega Annelise, acabou de me encontrar aqui, ela estava no Fórum do Leite. Annelise, boa tarde, você está aqui desde segunda-feira, fazendo a cobertura aqui da Expo Direto Cotrijal. O que você já viu por aqui, o que você está analisando dessa feira que você conhece tão bem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. Prazer conversar contigo. E foi na sorte mesmo na passada. A gente estava acompanhando o 16º Fórum Estadual do Leite, que para nossa região aqui no Rio Grande do Sul é muito importante, é uma grande bacia leiteira e em que os produtores estão vivendo um momento de estiagem, né? Então preocupa bastante. A silagem de milho foi de baixíssima qualidade. Eles acabaram usando a reserva do inverno, né? Mas esse é uma coisa bastante pontual. O que a gente vê aqui desde segunda-feira, e como tu deve estar percebendo, é muita tecnologia à disposição do produtor rural para que ele produza cada vez mais, cada vez com mais eficiência, né? E sem dúvida nenhuma é uma grande feira, uma grande oportunidade do produtor fazer bons negócios. Tá certo, essa reportagem vai rodar provavelmente na 3ª edição do Agricultura BR, vamos fazer ao vivo daqui, ou com o programa do Zaidano Mais Pecuária. E não foi à toa que a gente se encontrou agora não, Annelise, porque eu ia chamar exatamente uma reportagem sua. A Annelise participou, esteve presente ali no Fórum da Soja e nós vamos agora acompanhar essa reportagem da minha colega Annelise Nicologi. A gente está acompanhando o Fórum Nacional da Soja aqui na Expo Direto Cotrijal. Eu vou conversar com o Fábio Teixeira, ele que é um dos palestrantes, brasileiro, né, mas que acabou criando uma startup lá no Vale do Silício. Fábio, o que tu veio trazer para o produtor brasileiro que ele precisa entender? Que sim, nós temos ambiente para produzir alimento para o mundo, mas o que a gente precisa fazer? Bom, diferente da geração anterior que não tinham as novas ferramentas, o que a gente está trazendo é uma ferramenta nova, onde a ideia é prover um novo insumo chamado informação. Informação inteligente, informação acionável, informação que te permite ajustar em tempo real o manejo da lavoura. No entanto, tecnologia sozinha não muda o status quo, porque o salto tecnológico foi muito grande nos últimos 5, 10 anos. Então é preciso haver um trabalho de educação. O que está acontecendo no mundo? O que é inteligência artificial? O que é robótica? O que é nanotecnologia? E como tudo isso junto pode criar um novo produto para pegar isso aqui, a lavoura brasileira, e colocar num patamar que a gente nunca sonhou. Pode explicar para a gente um pouquinho qual que é essa ferramenta que vocês estão criando e como que ela vai estar disponível para o produtor? Sim, o que a Herpec desenvolve é uma tecnologia de sensoramento remoto, então são satélites sobrevoando a uma altitude de 500 km de distância, uma constelação de aproximadamente 120 satélites. E o que esse satélite faz, ele, através de uma análise, de um processamento de imagem muito específico, a gente consegue fazer uma análise química de cada pixel da cena sendo observada. Quando você passa a conhecer os nutrientes que estão presentes ou ausentes numa lavoura, no solo, muda completamente a forma como manejamos uma lavoura. Então, essa é a ferramenta que a gente desenvolve, é um misto de sensores de última geração, computadores de alta performance e inteligência artificial no topo disso tudo, transformando dado e informação em tempo real. Eu acompanhava a tua palestra e tu mostrava que hoje você já tem um laboratório, né, com mais de 800 plantas, cuidando cada uma delas individualmente. Talvez esse seja o segredo, trabalhar mais individualmente? O indivíduo nos permite aprender num ambiente controlado o que acontece em escala. Então, você partir direto para o ambiente em escala, existem centenas de variáveis que estão atuando naquele meio em que você não consegue relacionar. Então, estreitar esse canal para uma única planta e induzir problemas, estados como desidratação, nos permite fazer essa correlação e a partir daí escalar gradualmente para ver como se comporta no campo. Então, é o nosso ponto de partida. A ferramenta que está engolindo o mundo hoje é inteligência artificial, mas ela precisa ser treinada. E o nosso laboratório é onde a gente faz isso, onde a gente traz o produtor, onde a gente traz o agrônomo, ele fala para a gente, Fábio, a gente tem esse problema e funciona assim. Então a gente induz esse problema e monitora essa planta do dia 1 até o último dia do ciclo para ver como ela reagiu
aquele experimento artificial e a gente correlaciona isso com o mesmo sensor, instrumento que vai no espaço. A partir daí a gente começa a olhar uma lavoura inteira. Fábio, para encerrar, a gente sabe que da responsabilidade que o Brasil tem de produzir alimento para o mundo. A gente vai conseguir suprir isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos uma responsabilidade astronômica. Ainda não temos essa sensação de responsabilidade. Acho que no momento que a gente perceber o nosso papel no mundo, a vocação do Brasil no mundo, nesse cenário onde seremos 10 bilhões de pessoas, essa chave vai virar de maneira reversível, a gente passa a ser o maior produtor de comidas do mundo. Tomara. Obrigada, Fábio, pelas tuas informações. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolotti. Tá aí, sempre muita informação para você aqui no canal do Boi, a Expo Direto Cotrijal 2020. Olha, já está quase na hora de encerrar essa edição do Agricultura BR, essa primeira edição. Daqui a pouco, às 16, eu volto ao vivo daqui. Vou participar também hoje com o programa do Jorge Zaidan. E antes de encerrar essa edição, sem as informações de mercado você não fica. Então vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago, tá? Destaque para a soja em Chicago, minha equipe é em Campo Grande, pode colocar na tela. Nós temos a Bolsa de Chicago operando em alta nesta quarta-feira. É o que eu destaco agora para você aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui as posições de Chicago sendo negociadas com elevação. A posição de março agora $8,97 por bushel. É o que a Agricultura BR vai mostrando para você neste momento. Tem aqui a posição de maio. A posição de maio é que tem maior liquidez, então essa posição, de olho nela. $9,06 mais 6 por bushel, vem com uma alta aí de 3 pontos. Posição de julho, $9,15 mais 2. Posição de agosto, $9,17 mais 4 por bushel. Estão aí as negociações da Bolsa de Chicago com retomada, né? Essa semana vai sendo marcada com alguma retomada para os negócios com a oleaginosa na Bolsa norte-americana. Os parâmetros continuam o mesmo, os Estados Unidos têm ali uma expectativa de uma certa demanda da China, coisa que ainda não se confirma. É importante ressaltar que não se confirma essa demanda por soja americana por parte dos chineses. Um dado importante, você está conferindo aí na nossa programação, na Agricultura BR, é que durante o mês de fevereiro, realmente, a China comprou muita soja, mas foi do Brasil. O Brasil exportou, embarcou 5.170.000 toneladas de soja no mês de fevereiro. Foi soja pra caramba durante o último mês. Vamos dar uma olhada no dólar? Rapidamente, coloca o dólar na tela aí. O dólar vem operando com alta nesta quarta-feira. Não muda muito o cenário para a moeda norte-americana. Eu tenho o dólar agora com uma alta ainda mais expressiva. R$ 4,54 mais 3. R$ 4,54 mais 3. Esse é o valor do dólar neste momento. Elevação de 0,72%. Dólar vem com preço mais alto mesmo. E olha, para encerrar essa edição do Agricultura BR, vou pedir agora aqui para o Gadiel, o pessoal aqui está animado, né? O pessoal está animado participando do programa, tá dando apoio aqui ao presidente da República, por que não? Né? A televisão é feita para todo mundo. Vamos dar uma olhada agora, Gadiel, pode mostrar aqui um pouco do movimento, tá? Enquanto eu vou trazendo alguns dados da feira, essa que é uma das 3 maiores feiras agrícolas da América do Sul. Olha só, a expectativa total de 268 mil visitantes, são 534 expositores nessa feira. Temos a participação de 70 países, são 70 representantes de países. Agora mesmo eu estava aqui com algumas pessoas de fora, de alguns países europeus, chineses também, colegas, jornalistas da China, que já estavam aqui no Brasil já há algum tempo, antes que alguém fique preocupado, já estavam aqui no Brasil há algum tempo. Essa é a 20ª edição que que nós temos aqui da Expo Direto Cotrijal. Estimativa de negócio chama muita atenção, porque são de 2 bilhões 400 milhões de reais para essa 20ª edição. Rio Grande do Sul tem esse problema de seca neste momento, mas o produtor está presente, você está vendo aqui. E olha, volto às 16 horas então, já acabaram com o meu tempo? Acabei com o tempo, né? Fui eu que acabei. Então, 16 horas eu volto com muito mais informação para você na 3ª edição do Agricultura BR. A todos uma ótima tarde e até mais!